Direito do consumidor. Este é o tema da nossa entrevista de hoje, que vai falar um pouquinho sobre esta decisão do 4º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís, no Maranhão, que determinou que um supermercado deve indenizar um consumidor que comprou um alimento estragado. Quem vai explicar melhor esta decisão para a gente é o advogado especialista em Direito do Consumidor e também Direito Digital, o Dr. Vinícius Zuarghi. Olá, Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Justiça. Olá, Fernanda. Olá a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É um prazer falar contigo. Doutor, para começar, vamos explicar aí o entendimento desse magistrado que julgou esse caso, né, que chegou a ser ajuizado. Então, ele entendeu a responsabilidade da questão de ter um produto inadequado para vender, é isso mesmo? É isso mesmo, Fernanda. Trata-se de uma decisão do Juizado Especial de São Luís do Maranhão, da 4ª Vara, onde o consumidor relata a experiência que teve ao adquirir coxas de frango de um determinado estabelecimento e ao chegar em casa, não está bem dito na sua inicial, mas em algum momento nessa história ele percebe uma cor acinzentada nos frangos e indica, inclusive, ratos teriam, fezes de roedores nesse frango, e a partir de então iniciou um processo de produção de provas, mesmo isso sendo algo que tem que ser feito pelo fornecedor. Ele juntou a nota fiscal no processo, tirou fotografias do produto, fez um boletim de ocorrência e fez também uma reclamação junto ao PROCON e junto à Vigilância Sanitária, narrando esse episódio que ele teve com relação à aquisição desses frangos de um determinado estabelecimento. Doutor, o senhor acabou de explicar que, neste caso, o consumidor teve todo um cuidado de registrar o que tinha acontecido. Então, ele tirou foto da nota fiscal, também tirou foto do produto contaminado aí, das sobrecoxas de frango que não estavam nas condições ideais para consumo, e em seguida ele também registrou o caso na delegacia, fez um boletim de ocorrência e uma reclamação junto ao PROCON e à Vigilância Sanitária. Ou seja, um consumidor consciente ali dos seus direitos e que não queria deixar essa situação para lá. Isso chama atenção, porque quando a gente vai bater papo por aí com as pessoas, vira e mexe a gente escuta uma história. Comprei um negócio, não estava legal, joguei fora, olha que coisa chata, aquele supermercado X, YZ, cuidado, vende umas coisas que não está muito legal, presta atenção nessa promoção aí. Enfim, nem todos esses casos vão parar na justiça. Como o senhor avalia este caso, no sentido assim, de tomar todos esses cuidados de produção de prova e registrar um boletim de ocorrência, a reclamação junto ao PROCON, para que o caso fosse resolvido da melhor forma possível? Bom, eu vejo na perspectiva do consumidor uma situação assim, o consumidor não deveria ter toda essa via crucis, né? Embora eu acho que está absolutamente correto o procedimento que ele fez. Embora o CDC trabalhe com a ideia de inversão do ônus da prova, que significa dizer que numa situação como essa, quem deveria provar que o defeito não existe, quem deveria provar que esse produto não está estragado é o supermercado, mesmo assim o consumidor foi além, em tese, da sua obrigação processual, e ele mesmo produziu boa parte da prova, né? Como dito, ele apresentou a nota fiscal da sua compra, guardou e apresentou, que é sempre, muitas vezes, sugerido, né? Nós, advogados e a imprensa, muitas vezes reitera essa importância de ter a nota fiscal, fotografou o produto, fez boletim de ocorrência e, como a gente já disse, fez reclamação na vigilância e no PROCON, né? Então, quer dizer, ele foi muito além e fez valer seu direito. Por outro lado, o ensinamento no fornecedor é que, se de fato ele se convenceu de que isso é um problema, e o consumidor aqui tem boas mostras de que o produto foi vendido, estragado, o fornecedor, naquele momento, deveria ter tomado uma posição de reparar o consumidor imediatamente, sem necessidade de deixar que isso se desdobrasse para o Poder Judiciário. E não só isso, não só resolver o problema em si do consumidor, mas tomar medidas preventivas para que isso não ocorra. Na ação, o consumidor narra com felicidade que o recipiente onde é guardado, o frango estava guardado, né, estava condicionado, ou seja, era ineficiente, e a própria sentença reconhece isso.
como ineficaz o balde de gelo que aquele frango foi deixado. Então, o fornecedor acabou, podemos dizer assim, sofrendo duas vezes. Uma porque teve um processo judicial, que pelo menos pela decisão de momento restou vencido, então não conseguiu demonstrar que ele não tinha responsabilidade, foi infeliz nisso. O consumidor foi feliz em mostrar que ele comprou um frango estragado e que, portanto, ele tem direito a receber um dano moral por conta disso. E tem agora um problema de imagem, porque todos os fornecedores que estão no mercado de consumo, eles também vivem da imagem que eles ajudam a construir, que não pode ser só pautado em publicidade, oferta, né? Não há problema nenhum de um fornecedor fazer uma boa publicidade, uma boa oferta, uma boa apresentação na chegada do consumidor, se dentro, no caso dos supermercados, naquilo que ele oferece, que é oferecer produtos saudáveis, oferecer produtos que não estejam estragados, ele acabou falhando. Eu vejo assim, o fornecedor aqui, nesse aspecto, portanto, a meu ver, falhou duas vezes. Tá certo. Doutor, a decisão fixa indenização por dano moral no valor de R$1.000, considerando a gravidade do fato e também a capacidade econômica das partes envolvidas, né? Ou seja, do consumidor e deste supermercado, enfim, do empresário aí que vai arcar em nome do CNPJ aí dessa empresa. Doutor, eu queria que o senhor explicasse a importância desta punição, não apenas para este supermercado em específico, mas também no sentido de exemplo, né? Decisões como essa estão cada vez mais comuns e isto faz com que estes comércios, né, principalmente que lidam com comida fresca, tenham mais cuidado? Sim, sem dúvida nenhuma. E aqui tem um aspecto importante que merece ser ressaltado, viu, Fernanda? Veja, o fornecedor aqui, a condenação foi dada pelo risco que foi colocado, a saúde do consumidor foi colocada em risco. E pelo risco, simplesmente pelo risco, é que ele foi condenado em R$1.000 em dano moral. Então, não é que o consumidor experimentou o frango estragado e teve algum desdobramento de ordem médica por conta disso. E a decisão está perfeitamente adequada, em consonância com aquilo que determina a legislação. O fato de expor o consumidor, a saúde e a segurança do consumidor, faz que um fornecedor seja condenado. É o que a gente chama de responsabilidade pelo fato, né? Ainda não houve o defeito, mas já existe essa exposição, esse risco, né? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a condenação de R$1.000, ela tem um caráter punitivo e educativo, né? Punitivo na medida em que, como você mesmo ponderou, leva em conta a capacidade financeira dos dois, tanto do fornecedor de pagar algo de modo que isso evite que ele tenha essa prática no futuro, e no consumidor, para que ele também não se enriqueça dessa decisão, né? Isso, toda decisão judicial, em se tratando de dano moral, tem que ponderar esses dois aspectos. E me parece que aqui está bem ponderado pelo Poder Judiciário. Então, ela tem um caráter reparatório, né? Aqui é um dano moral, né? Está se reparando um dano moral, um risco que foi colocado, a saúde do consumidor que foi colocado em risco, e sim, um caráter educativo. Ou seja, a decisão judicial tenta impor ao fornecedor uma situação para que ele mude seus procedimentos, mude a maneira como ele guarda os seus alimentos, principalmente alimentos frescos, né, como um frango, e para que ele não o faça mais. Então essa é a busca aí da decisão judicial, essa foi a busca, foi o que a sentença objetivou. Tá certo. Para você que chegou agora aqui na Rádio Justiça, eu estou conversando com o Dr. Vinícius Zuarghi, ele que é advogado especialista em Direito do Consumidor e também Direito Digital. O tema da nossa conversa agora, da nossa entrevista, é uma decisão do 4º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís do Maranhão, que condenou um supermercado a indenizar por danos morais um consumidor que comprou sobrecoxas de frango que estavam estragadas. Para continuar esse assunto, né, doutora, a gente já explicou aí o entendimento da Justiça, como que se deu aí o ajuizamento desta ação, as provas que este consumidor anexou no processo, mas o senhor, como especialista no assunto, qual a recomendação
que o senhor deixa para os nossos ouvintes que às vezes passam por situações semelhantes e acabam deixando, como eu comentei aqui há pouco, deixa para lá, dei azar de comprar um produto estragado, só não vou comprar lá mais, vou prestar atenção, se tiver muito barato, alguma coisa nesse sentido. Porque deixar para lá também é algo complicado, porque, afinal de contas, não reclamar os seus direitos faz com que uma empresa que não está tendo uma conduta ideal, a correta, continue fazendo também, certo? Perfeito, Fernanda, perfeito. Eu daria 2 recomendações e depois queria só, se possível, fazer um pequeno comentário. A recomendação ao consumidor é que toda vez que ele estiver diante de uma violação de direito, de um desrespeito à legislação, seja ele qual for, ele deve buscar o fornecedor. E aí, quando digo isso, em princípio, é para que se resolva o problema, se possível, sem necessidade do Poder Judiciário. Existem problemas que se resolvem de uma maneira tranquila, sem necessidade do Poder Judiciário. Existem outros que são mais complexos, que talvez seja necessário o Poder Judiciário. Nessa situação aqui, me parece um exemplo típico de que o consumidor, me parece, que buscou o fornecedor para resolver antes essa questão e o fornecedor não atendeu, não se sensibilizou com o problema, o que fez com que um consumidor buscasse o judiciário. Então, aqui vai já a sugestão, a minha recomendação para os fornecedores. Diante de um caso que nem esse, você tem que ver o que aconteceu e reparar o consumidor imediatamente, E isso numa primeira medida. E numa segunda, modificar os seus sistemas, rever os seus procedimentos. Isso é algo muito comum, que os fornecedores têm que se valer. A reclamação do consumidor muitas vezes embora seja um problema a ser resolvido, é também um alerta de que alguma coisa não está funcionando bem. E aí, a partir disso, você tem uma importante informação que, quando bem trabalhada, ela é usada em favor do próprio fornecedor. Então, se você tem uma linha de produção com um determinado produto que alguns consumidores estão reclamando e aquilo tem acontecido de modo reiterado, isso é um sinal de alerta que alguma coisa não está funcionando bem e que você precisa tomar algum tipo de atitude o quanto antes. E com relação só uma menção bem singela e rápida, é que a questão, quando eu disse que, na verdade, é um dano presumido, isso há precedente do STJ já, entendendo que quando há uma alegação de que o alimento está estragado, esse dano é um dano presumido. Então, cabe ao fornecedor, numa situação que nem essa, caberia a ele demonstrar e não existe aquele frango não estava estragado. E, volto a dizer, pelas provas produzidas pelo consumidor, o que ficou demonstrado é exatamente o contrário. Tá certo. Doutor, eu quero te agradecer pela sua explicação, pelos seus esclarecimentos sobre este caso que ocorreu, como eu disse, na cidade de São Luís do Maranhão, pelas dicas aos nossos ouvintes e consumidores e até a próxima entrevista. Imagina, Fernanda, é sempre um prazer falar contigo e sempre um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Justiça.